Existe um momento silencioso em que um homem começa a revelar aquilo que nem mesmo suas palavras conseguem admitir. Ele pode tentar parecer distante, controlar suas emoções e esconder o que acontece dentro dele, mas algo no seu comportamento sempre deixa uma marca. Você já percebeu como algumas pessoas dizem pouco, mas suas atitudes parecem carregar uma mensagem invisível? Carl Jung acreditava que aquilo que reprimimos no inconsciente encontra outras formas de aparecer, porque nenhuma emoção profunda permanece escondida para sempre. E quando um homem está verdadeiramente conectado emocionalmente a alguém, existe um sinal que começa a surgir, muitas vezes antes que ele mesmo consiga compreender o que sente. Mas antes de descobrir qual é esse sinal tão revelador, quero te convidar a deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Esse pequeno gesto mostra que você valoriza conteúdos que trazem reflexão, autoconhecimento e os ensinamentos profundos inspirados em Carl Jung. Além disso, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque é sempre especial saber até onde essa mensagem está chegando. Agora continue comigo, porque talvez o que você vai descobrir a seguir explique atitudes e silêncios que marcaram a sua própria história. Jung ensinava que o ser humano não é formado apenas pelo que demonstra ao mundo, mas também por tudo aquilo que guarda em sua sombra. Desejos não revelados, medos, lembranças e emoções que permanecem vivendo em silêncio dentro da alma. Por isso, quando alguém tenta negar um sentimento verdadeiro, o inconsciente começa a falar através de pequenos gestos. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Alguém dizia estar bem sem você, dizia ter seguido em frente ou parecia completamente indiferente, mas alguma coisa nas atitudes dessa pessoa mostrava uma realidade diferente. Um olhar que demora um pouco mais, uma lembrança inesperada, uma tentativa discreta de permanecer presente. Para Jung, nossas conexões mais marcantes não acontecem apenas na superfície da razão. Muitas vezes, elas despertam partes profundas da nossa psique, lugares onde estão guardados significados, emoções e experiências que transformaram quem somos. O homem emocionalmente apegado pode tentar esconder sua vulnerabilidade porque aprendeu que demonstrar sentimentos significa perder o controle. Mas o inconsciente não trabalha seguindo as máscaras que criamos para o mundo. Então a grande pergunta é: qual é o sinal que aparece quando um homem ainda carrega uma ligação emocional que não conseguiu apagar? A resposta pode estar justamente nos detalhes que muitas pessoas ignoram. Porque, segundo a sabedoria de Jung, aquilo que toca profundamente a alma não desaparece simplesmente pela decisão da mente. Algumas conexões deixam símbolos, memórias e marcas internas que continuam se manifestando até que sejam finalmente compreendidas. E quando você aprende a enxergar esses sinais, começa a perceber que o silêncio de alguém também pode revelar uma história inteira. O primeiro sinal que aparece quando um homem está emocionalmente apegado nem sempre surge em grandes declarações ou atitudes evidentes. Muitas vezes, ele aparece justamente nos pequenos detalhes que a maioria das pessoas deixa passar. Carl Jung compreendia que o inconsciente humano se comunica através de símbolos, padrões e manifestações sutis. Aquilo que uma pessoa tenta esconder conscientemente pode acabar sendo revelado em gestos simples, porque a emoção verdadeira encontra caminhos para se expressar, mesmo quando a mente tenta permanecer em silêncio. Um homem pode acreditar que conseguiu controlar tudo. Ele pode evitar conversas profundas, tentar demonstrar frieza ou construir uma imagem de alguém que não se importa mais. Porém, segundo a visão de Jung sobre a persona, existe uma diferença entre aquilo que mostramos para o mundo e aquilo que realmente acontece dentro de nós.
A persona funciona como uma máscara social, uma proteção criada para lidar com expectativas externas. Mas nenhuma máscara consegue permanecer intacta quando sentimentos intensos continuam vivos no interior. É por isso que um dos sinais mais reveladores do apego emocional aparece quando ele continua buscando alguma forma de conexão, mesmo que indiretamente. Talvez ele não diga claramente o que sente. Talvez não admita a importância que você teve, mas encontra pequenas maneiras de permanecer ligado. Para Jung, aquilo que possui forte carga emocional não desaparece simplesmente porque foi afastado da consciência. Muitas vezes, o que tentamos esquecer retorna através de pensamentos, lembranças e comportamentos repetidos. Esse fenômeno está relacionado ao poder dos complexos emocionais descritos por Jung. Um complexo nasce quando uma experiência toca profundamente nossa psique e cria associações internas carregadas de significado. Uma pessoa que marcou nossa vida pode se tornar muito mais do que uma lembrança comum. Ela passa a representar sentimentos, fases e partes de nós mesmos que foram despertadas através daquela conexão. Por isso, algumas presenças continuam existindo internamente, mesmo quando existe distância física. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que ausência significa esquecimento, mas nem sempre a alma funciona dessa maneira. Às vezes, alguém se afasta justamente porque não sabe lidar com a intensidade do que sente. A distância pode parecer indiferença por fora, enquanto por dentro existe uma batalha silenciosa entre razão e emoção. E quando essa batalha acontece, o inconsciente começa a revelar aquilo que a boca ainda não consegue dizer. A segunda camada desse comportamento aparece quando observamos a luta entre controle e vulnerabilidade. Jung acreditava que o caminho do autoconhecimento exige encontrar partes de nós que evitamos enxergar. Essa parte escondida foi chamada por ele de sombra. Dentro dessa sombra podem existir medos profundos, medo de rejeição, medo de entrega, medo de demonstrar sentimentos e descobrir que eles não serão correspondidos. Muitos homens aprendem durante a vida a esconder emoções como forma de proteção. Criam uma imagem de força, independência e controle. Mas por trás dessa estrutura pode existir um mundo emocional muito mais complexo. Na perspectiva junguiana, quando alguém rejeita uma parte essencial de si mesmo, essa parte não desaparece. Ela continua agindo silenciosamente, influenciando escolhas, pensamentos e comportamentos. É nesse ponto que surge um comportamento contraditório. Ele tenta se afastar, mas continua atento. Ele tenta esquecer, mas certas memórias retornam. Ele tenta convencer a si mesmo de que tudo ficou no passado, mas algo dentro dele continua reagindo. Jung mostrava que quanto mais uma emoção é reprimida sem ser compreendida, maior pode ser sua influência sobre nossas ações inconscientes. Por isso, quando um homem está emocionalmente apegado, observe menos as palavras e mais os padrões. As palavras podem ser filtradas pela razão, pelo orgulho ou pelo medo, mas os padrões revelam aquilo que permanece constante. A forma como alguém reage, lembra, procura ou demonstra preocupação pode revelar conteúdos emocionais que ainda não foram totalmente elaborados. A verdadeira pergunta não é apenas se alguém sente algo, mas o motivo pelo qual esse sentimento permanece. Para Jung, certas conexões aparecem em nossa vida como espelhos. Elas revelam aspectos internos, despertam mudanças e nos obrigam a olhar para partes de nós mesmos que estavam adormecidas. Por isso, algumas pessoas não são lembradas apenas pelo que fizeram, mas pelo que despertaram dentro de nós. A terceira parte desse caminho começa quando entendemos o papel da memória emocional. Nem toda lembrança possui o mesmo peso.
Algumas passam rapidamente, enquanto outras permanecem como se carregassem uma mensagem escondida. Jung acreditava que símbolos e experiências significativas permanecem no inconsciente porque representam algo maior para nossa jornada interior. Quando um homem se apega emocionalmente, muitas vezes ele não sente falta apenas da pessoa, mas da versão dele mesmo que existia naquela conexão. Talvez aquela relação tenha despertado sentimentos que ele raramente permitia sentir. Talvez tenha revelado uma sensibilidade que estava escondida há muito tempo. E quando algo toca uma área tão profunda da psique, simplesmente ignorar não é suficiente para apagar. Esse é o motivo pelo qual certas pessoas retornam aos pensamentos mesmo depois de muito tempo. Não significa necessariamente viver preso ao passado, mas mostra que existe algo interno buscando compreensão. Jung via o processo de individuação como uma jornada de integração. Reconhecer nossas emoções, entender nossos padrões e transformar aquilo que carregamos dentro de nós. Quando alguém foge de uma emoção, muitas vezes está fugindo de uma parte da própria história. O apego pode surgir porque aquela pessoa representou segurança, descoberta, transformação ou uma sensação rara de ser compreendido. E tudo aquilo que faz alguém entrar em contato consigo mesmo cria uma marca psicológica mais profunda. Por isso, o sinal mais forte não está apenas no retorno ou na procura, mas na incapacidade de agir como se aquela conexão nunca tivesse existido. O inconsciente guarda aquilo que teve significado. E quando algo possui significado verdadeiro, ele continua encontrando formas de aparecer, até que seja finalmente compreendido. A quarta parte dessa reflexão nos leva para um ponto ainda mais profundo: o conflito entre orgulho e sentimento. Muitas pessoas imaginam que quem sente algo sempre demonstra, mas Jung compreendia que a mente humana é cheia de opostos. Dentro de uma mesma pessoa pode existir o desejo de aproximação e, ao mesmo tempo, o impulso de fugir. Essa contradição acontece porque todo encontro verdadeiro exige vulnerabilidade. Quando alguém percebe que outra pessoa tem o poder de mexer com suas emoções, isso pode despertar medo. Não medo da pessoa em si, mas medo de perder o controle da própria imagem. A persona tenta proteger, enquanto a alma tenta revelar. Por isso, alguns homens parecem mais distantes justamente quando estão mais impactados emocionalmente. Eles entram em um processo interno, tentando organizar sentimentos que não esperavam encontrar. Para Jung, aquilo que negamos em nós tende a aparecer de outras formas até receber atenção. A maturidade emocional nasce quando uma pessoa para de lutar contra aquilo que sente e começa a compreender o significado daquela emoção. O sentimento deixa de ser visto como fraqueza e passa a ser uma oportunidade de autoconhecimento. Afinal, tudo aquilo que nos toca profundamente também revela algo sobre quem somos. E quando um homem começa a reconhecer essa verdade, sua postura muda. Ele deixa de agir apenas pela defesa e começa a buscar compreensão. Porque uma conexão verdadeira não transforma apenas a relação entre duas pessoas. Ela transforma a relação que cada um tem consigo mesmo. A quinta parte dessa jornada mostra que o maior sinal de apego emocional não está sempre no que alguém fala, mas no que permanece. Palavras podem mudar conforme o momento, mas aquilo que fica registrado no inconsciente revela uma história mais profunda. Carl Jung acreditava que os encontros humanos carregam possibilidades de transformação. Algumas pessoas entram em nossa vida e despertam partes que estavam esquecidas. Elas nos fazem questionar escolhas, enxergar padrões e perceber emoções que estavam escondidas atrás das nossas próprias defesas.
Quando um homem permanece conectado emocionalmente, o sinal aparece nessa permanência interna. Está na dificuldade de apagar completamente, na maneira como certas lembranças retornam e no modo como aquela experiência continua tendo significado, mesmo depois do tempo passar. Mas Jung também ensinava que compreender uma emoção é diferente de se tornar prisioneiro dela. O verdadeiro crescimento acontece quando conseguimos olhar para aquilo que sentimos com consciência, sem fugir e sem idealizar. O sentimento se torna uma mensagem, não uma corrente, porque no final, talvez o maior mistério das conexões humanas não seja descobrir por que alguém ainda pensa em você, mas compreender por que certas almas deixam marcas tão profundas que continuam revelando partes de nós muito tempo depois do primeiro encontro. Existe algo profundamente revelador sobre a maneira como uma pessoa lida com aquilo que não consegue esquecer. Para Carl Jung, o inconsciente não guarda apenas memórias perdidas, mas também experiências carregadas de emoção que ainda procuram significado. Quando um homem está emocionalmente apegado, muitas vezes ele não está apenas pensando em alguém, ele está entrando em contato com partes da própria história que aquela pessoa despertou. É como se a presença dela tivesse aberto uma porta interna que, uma vez atravessada, não pode simplesmente ser fechada pela vontade consciente. Jung acreditava que muitos dos nossos conflitos surgem porque tentamos separar aquilo que sentimos daquilo que gostaríamos de demonstrar. A mente tenta criar explicações racionais, mas o inconsciente continua trabalhando em silêncio. Por isso, um homem pode dizer para si mesmo que uma fase acabou, que aquela pessoa ficou para trás ou que nada mais importa, enquanto suas atitudes revelam pequenas contradições. O sentimento que não foi compreendido busca uma forma de ser reconhecido. Essa é uma das razões pelas quais certas conexões parecem permanecer mesmo depois do afastamento. Não se trata apenas da presença física de alguém, mas do significado psicológico que aquela pessoa assumiu. Na visão junguiana, algumas relações funcionam como espelhos. Elas mostram características nossas que estavam escondidas, desejos que ignorávamos e emoções que talvez nunca tivéssemos enfrentado antes. Quando isso acontece, esquecer deixa de ser apenas uma decisão. O apego emocional profundo pode aparecer através de um comportamento muito específico. A pessoa continua emocionalmente reagindo, mesmo quando tenta demonstrar neutralidade. Uma simples lembrança, uma música, um lugar ou uma conversa pode despertar novamente aquilo que parecia adormecido. Jung observava que símbolos externos frequentemente ativam conteúdos internos, porque nossa mente cria associações entre experiências e sentimentos marcantes. E quanto mais forte foi o impacto emocional de uma conexão, maior pode ser o caminho necessário para compreender o que ela representou. Algumas pessoas acreditam que superar significa apagar completamente, mas Jung via o crescimento interior de outra forma. Superar é integrar, é entender o motivo pelo qual algo marcou tanto, aprender com essa experiência e transformar aquela energia emocional em consciência. Muitas vezes, o homem que sente apego não demonstra isso da maneira esperada. Algumas pessoas imaginam que o sentimento sempre aparece como uma busca direta, uma mensagem ou uma declaração clara. Porém, a mente humana é muito mais complexa. O medo, o orgulho e antigas experiências emocionais podem criar barreiras que impedem alguém de expressar aquilo que realmente existe por dentro. Jung explicava que cada pessoa carrega histórias internas que influenciam seus comportamentos atuais. Feridas antigas, rejeições passadas e medos inconscientes podem fazer alguém proteger justamente aquilo que mais deseja revelar.
Por isso, às vezes, a distância não nasce da ausência de sentimento, mas da dificuldade de lidar com a intensidade dele. Esse conflito cria uma divisão interna. Uma parte deseja se aproximar, enquanto outra tenta manter o controle. Uma parte sente falta, enquanto outra tenta convencer que não deveria sentir. Jung acreditava que a integração desses opostos era essencial para alcançar uma consciência mais completa. Enquanto uma pessoa foge de uma parte de si mesma, continua presa a uma luta invisível. O verdadeiro sinal do apego aparece quando alguém ainda permite que aquela conexão influencie suas emoções. Não significa necessariamente voltar ao passado, mas revela que existe algo dentro daquela experiência que ainda possui significado. Porque aquilo que realmente transforma alguém raramente desaparece sem deixar nenhum vestígio. E talvez essa seja uma das maiores lições da psicologia profunda. Algumas pessoas entram em nossa vida não apenas para serem amadas, mas para revelarem algo sobre nós mesmos. Elas despertam perguntas, provocam mudanças e mostram partes da nossa alma que talvez nunca tivéssemos conhecido sozinhos. Na visão de Jung, todo encontro significativo carrega uma oportunidade de transformação. Quando duas histórias se cruzam de maneira intensa, cada pessoa deixa alguma marca no mundo interno da outra. Essa marca pode surgir como aprendizado, lembrança ou mudança de percepção. É por isso que certas conexões continuam sendo sentidas, mesmo depois que tudo parece diferente por fora. O homem emocionalmente apegado pode tentar esconder de todos, inclusive dele mesmo, mas sua energia começa a mostrar onde sua atenção realmente está. Aquilo que recebe atenção constante revela algo importante sobre o mundo interior de uma pessoa. O pensamento que sempre retorna pode ser um convite para compreender algo que ainda não foi resolvido. Mas Jung também ensinava que não devemos viver dominados pelo inconsciente. O objetivo não é permanecer preso esperando sinais, mas desenvolver consciência sobre aquilo que sentimos e percebemos. Quando entendemos nossas emoções, deixamos de ser controlados por elas e começamos a enxergar as situações com mais clareza. Por isso, observar os sinais de alguém também exige observar a si mesmo. O que essa conexão desperta?